Já avisei que vai dar merda isso. Boa noite, estamos aqui mais um programa no Faca no Dente. Eu sou Carlos Santos. Eu sou Antônio Furtado, delegado titular de Piraí. Mais uma vez, que felicidade estar aqui com o nosso delegado, Antônio Furtado. E hoje, pessoal, nós temos aqui muita variedade de crime, doutor, para estar debatendo aqui com o pessoal em casa, hein? É verdade, amigo, sempre deixando claro que a nossa intenção é mostrar o que está acontecendo com a faca no dente por trás do crime. Você vai descobrir situações que você ainda não tinha tido acesso na imprensa, ou se já teve, você vai perceber qual é a nossa interpretação a respeito desses fatos. Isso aí. E hoje, para você, nós vamos trazer aqui mais uma tristeza pra gente aqui, né? Mais um assassinato de um policial na cidade de Angra dos Reis. Mais uma boa notícia, né? Prisão de mais um pedófilo, mais um estuprador. Temos aqui também mais um caso de golpe, tentativa de golpe, né? Na cidade de Piraí. A prisão do Gatuno, né? O assaltante na Dutra. Temos aqui o desfecho, né, do caso da família Bolsonaro aqui de Resende. E mais um caso de violência animal, doutor. É verdade, tudo isso você vai ver daqui a pouquinho. Já avisei que vai dar merda isso. Pessoal, vamos começar o nosso programa hoje falando de mais um policial tendo sua vida ceifada, doutor. Olha, primeiro eu quero dar meus pêsames à família do policial Elber de Freitas, policial civil da 166, delegacia de Angra dos Reis, que Deus possa acolhê-lo. A morte dele foi das mais tristes que eu já vi, porque ele saía à noite, domingo, foi à igreja com seu filho de 10 anos. A gente tem um vídeo que eu entendo que é importante mostrar. Isso, eu pedi a produção para colocar esse vídeo pra gente. Bom, seguindo, vocês percebem a covardia, onde o criminoso salta do carro pelas costas do policial civil, pelo menos 3 tiros, depois ele entra no carro, a criança de 10 anos ainda dá a volta, tenta ver o que aconteceu com o pai, poderia ter sido abatida também, e o bandido, o assassino, foge até com uma certa tranquilidade. Frieza, né, doutor? A frieza é absurda, mas quando eu vi aquela cena, eu tive certeza que haveria uma pronta resposta da Polícia Civil. Primeiro, eu quero homenagear, dar os parabéns à Prefeitura de Angra dos Reis, que decretou luto oficial de 3 dias por conta dessa morte. O policial Elber, ele trabalhava no setor de inteligência da Delegacia de Angra, identificando os marginais, e ninguém merece um fim como esse. Mas a Polícia Civil não ficou inerte, ou seja, agiu. Resultado, uma operação foi feita, o assassino foi localizado, reagiu à aproximação ao cerco policial, chegou inclusive a desferir um disparo de arma de fogo num dos policiais, e só não se machucou porque estava de colete, o colete amorteceu o PAF, o projetil de arma de fogo, e como ele reagiu, ele acabou, então, sendo abatido. Já está morto o assassino do policial civil. Antes que aquela turma do mimimi venha dizer que foi execução, que os policiais civis mataram sem dar chance de defesa, quem reage a uma abordagem policial, quem atira em policiais, corre o risco de morrer. Foi o que aconteceu.
Então, é importante deixar claro isso. A Polícia Civil e a Polícia Militar, elas cumprem a lei. E a lei permite a legítima defesa. Sim. Foi o que aconteceu. Doutor, a gente tem que destacar, né, a tranquilidade, porque no vídeo a gente vê ali, o cara espera o policial sair da igreja, ele age de forma fria, calculista, ele não se preocupa se vai atingir uma criança, se tem mais gente ao redor, ele vai por trás, ele mata, e depois ele foge tranquilamente, sem se preocupar no abalo emocional que esse garoto vai ter. Esse garoto provavelmente nunca mais vai ter uma vida normal. Com certeza, o trauma é absurdo. Né? Emociona muito no vídeo quando a gente vê ele tenta puxar o pai dele, pega no braço do pai, né? O filho que tem aquele pai como herói, vê aquele herói sendo abatido dessa forma tão cruel como foi, né? Veja, a tranquilidade dele durou 3 dias. Na quarta-feira, ele já estava morto. Foi a operação onde ele foi cercado, foi num bairro chamado Banqueta. Pois bem, ele teve o fim que ele mereceu, não apenas por ter assassinado o policial civil, mas por ter reagido e tentado matar outros policiais. Algumas pessoas, é triste, o senhor é cristão, eu também sou, mas algumas pessoas são irremediáveis. Sim. São criminosos natos que não têm solução. Ele deveria ter levantado os braços e se rendido. Ele quis disputar, ele encontrou o fim que ele procurou. O que destaca também, delegado, é que esse policial, diferente do de Barra Mansa, né? Ele não estava em atividade, ele estava no culto com seu filho, no momento de folga, né? Essa sua observação é muito importante. Mais de 95% das mortes de policiais, elas acontecem não nas operações. Elas acontecem quando o policial está com a família, está no momento de lazer, onde o policial, em tese, fica um pouco mais descuidado. Eu sei que a gente tem visto casos Sim. de mortes em serviço, mas não são tão comuns. Nunca o policial imaginando, ele podia imaginar que ao sair do templo, indo para casa com seu filho, pararia alguém e ele não viu, não teve nenhuma chance de reação e levou os 3 tiros e houve a fuga. A vida de policial não é fácil, é um risco constante, é um risco para que você tenha paz e tranquilidade e que Deus possa ter piedade e receber na bem-aventurança esse herói da Polícia Civil que encontrou um final de vida muito triste, mas eu tenho certeza que Deus há de ampará-lo. Isso, na solidariedade à família e toda a corporação também. Vamos seguir aqui, doutor. Também tivemos um desfecho feliz, né? Que é a questão de mais um estuprador, mais um abusador de crianças sendo preso aqui na nossa região, né? Exatamente. A gente está com um caso que chamou muita atenção. Um tio-avô de 69 anos que simplesmente abusou em 2019 da sua sobrinha neta, que à época tinha 7 anos de idade. Esse indivíduo foi surpreendido pela avó, porque deram pela falta da criança na casa. Quando ela abre a porta de um dos quartos, está lá esse idoso praticando este crime que é repugnante sob todos os aspectos. Mais incrível, ele chegou a se ajoelhar na frente da avó, dizendo que estava arrependido, pedindo perdão. Como eu destaquei, não se trata de arrependimento, mas sim de medo das consequências do seu ato. A família, o pai e a avó fizeram um registro, a polícia investigou, houve um relatório com êxito, indiciando ele pelo estupro de vulnerável. Depois disso, a justiça o condenou a 10 anos e 2 meses de cadeia. Ele recorreu em liberdade, quando, nesse ano, o Tribunal de Justiça bateu o martelo e confirmou a prisão. Na semana, agora, final da semana passada, melhor dizendo, nós tivemos acesso ao mandado de prisão e ele foi preso no bairro Vila Rica, Tiradentes, em Volta Redonda. É muito importante destacar que nós atuamos falo antes, mas sempre depois do crime, porque a parte preventiva pertence à PM. Mas assim que o registro é feito, é instaurado um inquérito, a investigação é realizada, mandamos para a justiça e ao final, quando tem a condenação, nós vamos lá e buscamos quem praticou o crime e essa pessoa é presa. É o caso desse tio-avô que, quando ele estava entrando na viatura, ele olhou para os filhos e falou: olha,
Para mim acabou, estou me despedindo de vocês. Eu acredito que eu não vou mais vê-los, porque são 10 anos que eu tenho que cumprir e eu não devo viver tanto. Foi uma decisão dele. Não é porque ele é idoso que a lei não vai se aplicar. Exatamente. Delegado, e é bom destacar para as pessoas em casa que nos acompanham, que nos assistem, que o estupro de vulnerável, ele independe se a vítima consente ou não, porque é abaixo dos 14 anos e também pessoa que tem alguma sequela ou alguma deficiência, né? Sim, o estupro de vulnerável é o estupro que pode acontecer até com a chamada violência ficta. Ou seja, casos, por exemplo, de uma adolescente de 13 anos, ainda que ela tivesse, não é o caso porque aí a criança tinha 7, só por hipótese. Um adolescente de 13 anos, se arruma um namorado de 18, 19 e consente em ter relação sexual, ainda assim esse namorado é estuprador. Por quê? Porque a lei entende que não há, que a autorização, o consentimento, ele não é válido. Só é válido a partir de 14 anos. Foi isso que o Dr. Carlos introduziu o assunto e eu aqui só arrematei. Estudando um pouco sobre o caso, doutor, eu fiquei abismado quando eu vi, porque eu achei que o crime de pedofilia, né, de estupro de vulnerável, ele era imprescindível, só que não. A partir da vítima completar os seus 18 anos, começa a contar o prazo para prescrever esse crime. Sim. Eu acho que é absurdo, e a gente tem que provocar os nossos deputados federais, senadores, para que mude, porque a vida dessa pessoa nunca mais vai ser normal, nunca mais vai voltar àquela vida normal de trabalho, de estudo, depois de ser abusada dessa forma. Não há dúvida, essa criança vai ter sequelas, até porque não foi um abuso só. Sim. A criança disse que foram 2 abusos e que ela só não denunciou o primeiro porque ela foi ameaçada pelo tio-avô, que disse: não conte a ninguém, senão vou brigar com você. É óbvio que tem sentido a fala do Dr. Carlos Santos, sempre falas lúcidas, e que conseguem mostrar a realidade. Ora, um crime de racismo é imprescritível, ou seja, se alguém pratica racismo hoje, na quinta-feira, daqui a 50 anos, essa pessoa pode ser processada e punida. Já o estupro começa a contar um prazo, quando se trata de uma criança ou adolescente, a partir da maioridade. Caso não tenha sido investigado antes, a vítima pode ir à delegacia e fazer o registro. Só que o Estado tem um prazo de 20 anos para que haja a punição. Caso não haja, aí prescreve, pede o Estado o direito de punir. É contra isso que o Dr. Carlos se insurge, e eu dou razão a ele, que crimes de estupro deveriam ser imprescritíveis, assim como são casos de racismo. E só para finalizar aqui, e aí a gente observa que mais uma vez acontece caso de estupro de uma pessoa que deveria proteger a menina. Isso é o mais triste em relação a estupros envolvendo crianças, envolvendo adolescentes. Veja, eu sempre faço uma advertência que a família não deve deixar estranhos cuidando de crianças, porque acontecem abusos. Mas nesse caso, o que eu ia dizer? É o tio-avô. Ou seja, é uma pessoa que tem um vínculo muito, muito próximo. Como é que se vai desconfiar que aquele que tinha o dever de cuidado, de guarda, de vigilância, é justamente o criminoso? E aí vem o meu pedido a você que está nos assistindo. Se você souber de um caso como esse, ou se infelizmente na família houver um caso desse, por favor, não se omita. Existem famílias que não fazem um registro de ocorrência. Já imaginou? Se o pai aceita o pedido de perdão que esse tio-avô fez, o pai da criança, a gente não teria investigação, ele não estaria sendo preso. E a criança ia ter que viver a vida toda olhando, na sua adolescência e fase adulta, para um estuprador, que envelheceu, mas está ali do seu lado. Isso não é certo, isso não é justo. Nós precisamos ter vergonha na cara e proteger as nossas crianças e adolescentes. Isso aí, exato. Delegado, vamos passar agora por mais um caso de golpe, tentativa de golpe aqui, que tivemos dos celulares, né? Sim, veja só, isso é razoavelmente comum e fica aqui a advertência. Não tentem fazer os policiais civis de bobo, porque nós não somos. 2 irmãos foram a um plantão noturno essa semana em Piraí e chegaram com a seguinte historinha. Que estavam num ponto de ônibus de manhã, 5h40 da manhã, e 2 marginais de moto armados exigiram um telefone celular. E aí o dono deu o celular e deu também a sua aliança. Foram à delegacia, contaram essa história. Os policiais plantonistas desconfiaram,
fizeram perguntas que eles não tinham resposta, e aí veio a verdade. Não tinha acontecido roubo de celular nenhum. Era simplesmente uma estratégia para pegar o registro de ocorrência do falso roubo do celular, dar entrada na seguradora e receber um celular novinho em folha. Isso é canalice, isso é algo desprezível. Ah, mas só tinha pago a segunda prestação. Tentou se dar bem demais, quebrou a cara. 5 anos de prisão. Na verdade, como foi tentado, a prisão diminui um pouco. Vai para 3 anos e meio. Porque foi tentativa de estelionato. Só não se consumou por conta do tirocínio dos policiais civis. Resumo. Eu sei que são vendidos seguros contra roubo de celular. Só que o roubo é uma coisa, furto é outra. Roubo é quando tem, por parte do ladrão, ameaça, grave ameaça ou violência. O furto, não. O furto é quando o bandido consegue subtrair o bem sem agredir ou sem ameaçar. Só que normalmente os seguros não englobam o caso de furto, porque furto é muito comum, acontece a todo momento. Já o roubo é mais raro. Por isso que eles mentiram. Na verdade, o celular foi perdido numa festa. E é isso. Os dois já estão presos, já estão no sistema prisional. Saiu muito caro. Ficou pior a emenda do que o soneto. Sim. E aqui destaca a perspicácia dos policiais de plantão, que eles conseguiram só no depoimento ali já observar que havia uma mentira. Veja que é o segundo caso que a minha administração pega de situações de estelionato contra seguradoras. O primeiro foi um caso de um senhor de Barra Mansa que veio comunicar um falso furto do carro dele. Ele falou que tinha ido a uma festa, Santanésia, deixou o carro numa rua, quando chegou lá não estava mais. Nós descobrimos que era mentira e ele foi preso. Ele queria aplicar o golpe na seguradora para pegar um carro novo. E agora foi em relação a telefone celular. Tenham bastante atenção. Não vale a pena você se sujar, você ter uma anotação criminal, uma prisão, por conta de um bem. Mais vale a pena trabalhar, juntar, ser honesto, do que cair nas mãos do sistema prisional, que hoje no Brasil não é dos mais humanizados. Pode ter certeza disso. E aí eu vou falar com vocês, hein? Piraí tá prendendo gente, delegado. Amigo, eu digo a você que eu tenho muito a agradecer, não só ao povo de Piraí, que tem confiança no trabalho da polícia, eu vejo isso o tempo A todo. região sul-fluminense inteira tem confiança. Que bom, eu fico feliz. Obrigado pela sua gentileza, doutor Carlos Santos. Agora, volto a dizer, eu procuro explicar aos policiais que o nosso trabalho é um trabalho de utilidade pública. Nós precisamos ter atenção no que nós fazemos. É claro que é impossível resolver tudo ao mesmo tempo agora, mas que a turma está se dedicando e nós estamos fazendo o melhor que nós podemos, eu tenho certeza. E esse caso aí do Gatuno, né? O cara que vem assaltando na Dutra, doutor. Veja só, esse caso é bem recente. Uhum. Esse caso, hoje é quinta-feira, ele foi divulgado ontem, na quarta. E basicamente é o seguinte: um indivíduo de 30 anos se especializou em furtar objetos, bens, nos restaurantes que nós temos na Dutra. Só que ele escolheu mal a área, escolheu a área dos restaurantes de Piraí. E a partir daí a gente está muito atento a isso. Primeiro, de madrugada, ele conseguiu entrar num restaurante que também é uma loja de produtos da roça. E lá ele pegou 4 redes. A rede é avaliada mais ou menos em R$150. Aquelas redes de dormir. Foi embora, tem imagem disso aí. Ah, vou pedir a produção para colocar, delegado.
A gente viu nas imagens, não só ele sendo conduzido para a casa de custódia do Roma, mas também à noite, ele com um saco de lixo, saindo da casa de produtos da roça, levando as redes. Não satisfeito, ele também foi em outro restaurante, viu que tinha lá a bicicleta de um dos empregados do restaurante, ele pegou e saiu andando com ela. Parecia que tudo ia dar certo, mas no dia seguinte, no bairro Vale Verde, em Piraí, quem vê o bandido andando com a bicicleta? O próprio dono, que reconhece a bicicleta na hora, vai à delegacia, policiais civis e militares, cerco, nós então capturamos esse bandido. Ele vai responder por furto noturno, a pena ultrapassa 5 anos de cadeia, já tinha outras passagens por furto e também um roubo praticado na cidade do Rio de Janeiro alguns anos atrás. É isso. Quer delinquir? É por conta e risco do marginal. Nós vamos estar sempre buscando colocá-lo atrás das grades. E parece que ele tinha tanta certeza que ia passar impune que ele tava desfilando com produto de roubo, né? De furto, né? Produto de furto dele. Veja, o que acontece? Muitos desses indivíduos, eles são usuários de drogas. E as drogas, elas turvam o raciocínio. O drogado, ele não raciocina muito bem. Então, ele achou que não ia dar nada. O que foi ótimo. Quantos mais erros praticados pelos bandidos, nós, policiais, agradecemos. E a população também. Por quê? Porque a partir daí, nós, com bom senso, com tirocínio, com sagacidade, com respeito pela população, nós conseguimos e vamos sempre nos esmerar em prender esses delinquentes. Delegado, agora vamos passar para Resende, o caso lá, que, né, o desfecho do caso da família Bolsonaro. Esse foi um caso muito divulgado, não só no Sul Fluminense, mas em todo o estado do Rio de Janeiro. No domingo anterior, houve o roubo na casa da mãe e dos avós maternos do senador Flávio Bolsonaro e também do vereador Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro. E o roubo à mão armada, ou seja, pânico total naquela casa. Eu quero parabenizar ao doutor Michel Floroski, delegado titular da Delegacia de Resende, que por coincidência é meu contemporâneo, somos da mesma turma na Polícia Civil, e o trabalho foi feito de uma forma rápida e muito eficiente. A gente tem um vídeo também que é importante mostrar. Você coloca pra gente, por edição. Os suspeitos foram encontrados nessa casa, que fica na rua Santa Efigênia, no bairro Paraíso. A Polícia Civil chegou ao endereço depois de monitorar 2 carros que foram utilizados no assalto. Nós percebemos que um dos veículos estava utilizando uma placa subtraída em maio de 2025. Então era um veículo adulterado, um veículo clonado, né? E aí nós começamos a fazer imagem por imagem das câmeras de segurança da cidade, onde nós percebemos que durante a fuga, numa estrada rural, ele entra com uma placa e sai com a placa verdadeira. E aí, de posse dessa placa verdadeira, a gente começa um trabalho de campana para saber onde o veículo está. O veículo foi achado na mesma residência em que os suspeitos estavam. Segundo o delegado, os presos têm envolvimento direto no crime e foram reconhecidos pelas vítimas. Foram presos 2 homens, um deles é evadido do estado de São Paulo, um criminoso que já é condenado do estado de São Paulo, e a pessoa que entrou na casa, um deles que entrou na casa. Já foram inclusive reconhecidos pela vítima e uma arma de fogo utilizada no crime foi apreendida. No imóvel também foram apreendidos munições, um simulacro de pistola, drogas, toucas ninjas, celulares, além de roupas usadas no crime. A dona da casa também foi presa. O delegado entendeu que ela teria dado apoio à quadrilha. O assalto aconteceu na manhã do último domingo no bairro Vila Julieta. Segundo as investigações, os assaltantes abordaram e renderam a mãe e os avós maternos de Carlos, Eduardo e Flávio Bolsonaro, os 3 filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles foram mantidos reféns por cerca de 1h30. Os criminosos fugiram levando o carro da família. O veículo foi encontrado momentos depois na estrada do Ipiranga, que fica no trevo em direção à cidade paulista de Arapeí, na divisa com o estado do Rio. A Polícia Civil continua investigando o caso e está à procura dos outros suspeitos. Nós temos delimitado uma associação criminosa, né, para o crime contra o patrimônio, com elementos do estado de São Paulo e alguns deles do Rio de Janeiro. A investigação está no começo e teremos novas prisões. O que nós percebemos? A polícia, então, fez o dever de casa, conseguiu perceber que o carro entrou no local com uma placa e saiu com outra. Isso já chamou a atenção.
E o mais bonito, na sexta-feira passada, já houve a prisão, uma prisão que mostra que a lei existe e que os bandidos, venham de onde vierem, vão encontrar a punição. Os bandidos vinham de São Paulo, estavam na casa de uma comparsa. O delegado, a meu sentir, foi bastante minucioso na aplicação da lei, entendeu que o crime ali não era de favorecimento real por parte dessa mulher, mas sim que ela era uma partícipe, ou seja, ela integrava a associação criminosa. Sim. Favorecimento real acontece quando uma pessoa, depois de praticar o crime, ajuda o criminoso a esconder o proveito do crime. Por exemplo, roubou um carro, alguém vai e sabe que é produto de roubo e esconde o carro na garagem para ajudar o ladrão. Esse é um crime com uma pena bem baixa, é até de menor potencial ofensivo. O delegado não entendeu que essa mulher praticava esse crime, até porque foi encontrado na casa bens roubados, arma de fogo e vários objetos utilizados no delito. Assim sendo, estão presos. Soube que ontem, quarta-feira, um outro dos associados criminosos, que é o nome novo do crime de quadrilha ou bando, era, na verdade, uma quadrilha. É uma quadrilha. Só que o nome recente da lei é associação criminosa. Foram presos, um trabalho muito bom, e destaca que a Polícia Civil vem apresentando resultados expressivos no Sul Fluminense em especial. E chama a atenção que o delegado, ele fala que pegou as câmeras, né, de vigilância da cidade e começou a monitorar, a controlar, né? Isso mostra, mais uma vez, a tecnologia em prol da segurança, em prol da sociedade, né? Ajuda muito, ajuda muito. Há anos, eu era delegado titular em Volta Redonda, eu já dizia que as cidades precisavam e precisam investir em câmeras de segurança, porque essas imagens são muito valiosas, ou para impedir o crime, porque o bandido vendo que tem uma câmera, às vezes ele desiste de um delito, ou se ele praticar esse crime, nós vamos ter mais condições de localizá-lo e prendê-lo. Isso aí, então parabéns mais uma vez à Polícia Civil, que tá aí prendendo Piraí, em Resende. Então o crime não tá passando impune aqui nessa região, delegado. É verdade, amigo. Vamos que vamos. É faca no dente, por trás do crime e na frente do crime também. Isso aí. Delegado, algumas semanas atrás nós tratamos aqui do caso, né, do brutal caso do cavalo que teve suas patas decepadas. Em Bananal, e agora, eu me lembro. mais uma vez, agora um cachorro. E aí parece que esse cachorro, ele tomou 3 tiros. Parece que uma coisa, parece uma história que está sendo contada, uma mentira, uma brincadeira. Cara, deram 3 tiros num cachorro. Doutor Carlos, isso é absolutamente inacreditável. Barra Mansa, eu acredito, até porque conheço policiais que foram lotados lá. A cidade já começou a ter um choque de ordem. Há inúmeros bandidos, mas eu tenho certeza que muito em breve eles terão o seu destino. Cadeia se não reagirem e cemitério caso ousem atacar policiais civis, militares, ou caso um desses policiais esteja passando e tenha que defender um terceiro, exercendo, como eu já expliquei, o Instituto da Legítima Defesa. O caso desse cachorro nos impressiona muito, porque não era um cachorro de rua, era um cachorro que tinha uma tutora, mas era um cachorro que ficava solto numa área aparentemente rural. E qual não é a surpresa da dona quando chega e percebe que o cachorro cachorro pelo branco. A gente tem um vídeo também para mostrar. Vou pedir a produção para colocar o vídeo pra gente. A Polícia Civil de Barra Mansa está investigando o caso de um cachorro baleado. O animal foi encaminhado para um hospital veterinário de Resende. Vamos ao vivo até a nossa redação conversar com a Letícia Barroso. Letícia, novamente, bom dia para você. Quais informações você tem sobre esse caso? Oi, Isabel, ótimo dia para você, ótimo dia para quem acompanha o RJ1. Esse caso aconteceu na quinta-feira, né, em Barra Mansa, no bairro Moinho de Vento, uma área rural da cidade. Segundo o relato dos tutores do animal, ele já foi encontrado na rua, né, da residência onde eles moram, com 3 disparos de arma de fogo, o que surpreende, até porque o local ali é bem tranquilo, circulam vários animais da vizinhança. Então, é algo que surpreendeu todos ali no local.
Quando os tutores perceberam a situação, logo encaminharam o cãozinho para uma clínica médica veterinária que identificou aí a necessidade de encaminhar para um serviço mais urgente, que é em Resende, né, no hospital veterinário da cidade. Lá, os médicos fizeram um exame de imagem que apontou ali uma bala alojada na cervical do cão. Ele passou por uma cirurgia, né, para tentar reparar esse ferimento. Até agora a gente não tem informação qual é o estado atual do animal e qualquer atualização, claro, a gente traz aqui assim que o hospital veterinário nos responder. E após isso foi feito um boletim de ocorrência sobre esse caso e de acordo com a Secretaria de Bem-Estar Animal de Barra Mansa, onde o caso aconteceu, ainda não foi identificado um autor, né, desses disparos, nem o que teria motivado essa situação. Inclusive, a gente recebeu, né, um vídeo do secretário de Proteção e Bem-Estar Animal de Barra Mansa, o Carlos Roberto de Carvalho, que explica com mais detalhes esse caso. Vamos acompanhar. Nós da Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal já estivemos no local, já estivemos no bairro, conversando com moradores, coletando informações. Boletim de ocorrência já está aberto. Vamos buscar agora as imagens de câmera de segurança e isso não passará impune. Vamos punir esse ato covarde contra um animal. Não será tolerado de forma alguma. Se tiver informação, procura a Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal ou a própria Delegacia de Polícia. Bom, como o secretário falou, casos como esses de crueldade animal devem ser punidos e a denúncia, claro, é uma parte importante aí nesse elo. E se você tiver alguma informação que ajude na investigação a identificar o autor desses disparos, você pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar de Barra Mansa pelos telefones DDD 24 3029 9033 ou DDD 24 9812 00153. E ainda tem o endereço presencial da Secretaria, que fica na rua Elza Maia Amorim, número 3538, no bairro Saudade. E, por fim, o telefone da Polícia Civil, que está investigando a situação pelo telefone 197. Caso muito difícil de trazer e a gente espera que seja solucionado o mais rápido possível. Volto com você, Isabel. Basicamente, o vídeo conta a história em si, né? Eu quero detalhar sobre o ponto de vista criminal. A mãe, ou melhor, a tutora, que não deixa de ser uma mãe do cachorro que ela ama, ela percebe que o cachorro está ferido. Pelo branco tinha manchas de sangue. Leva ele para um primeiro atendimento. Qual é a surpresa quando, numa radiografia, se nota um projetil de arma de fogo alojado na coluna cervical, ou seja, no pescoço do cachorro. O cachorro tinha sofrido 3 tiros. Sabe-se lá o motivo? Claro que tiros dados por um marginal, por uma pessoa abaixo de qualquer crítica. Uma pessoa, na minha opinião, que precisa ser localizada e presa. Vamos lembrar, se tratou de uma tentativa de matar o cachorro, mas por si só é um crime de maus tratos e a pena chega a 5 anos de cadeia. Esse animal foi transferido para o Hospital Veterinário de Resende, que é o hospital referência, foi operado e nós não temos ainda notícias do estado de saúde dele. O nome dele é Bob e nós desejamos aqui a plena recuperação do Bob, que ele possa superar esse enorme problema e que a Polícia Civil em Barra Mansa consiga, através de câmeras, através de testemunhas, através de informantes, localizar e prender esse monstro que teve coragem de dar 3 tiros num animal indefeso. Delegado, nesse caso, a gente consegue colocar esse criminoso também no Código Penal por porte de arma, disparo? Sim, é perfeitamente possível. Na verdade, existe um concurso material de crimes. Sim. A questão é, nós não sabemos quem foi que Sim. desferiu, quem fez os disparos, efetuou os disparos. É muito rara a probabilidade de que essa pessoa tenha um porte legítimo de arma. Mas pode ser. Pode ser. Pode ser alguém que tenha um porte de arma. Se a pessoa tem um porte legalizado, não vai responder pelo crime de porte legal. Mas, ainda que ele tenha um porte de arma, responde por disparo de arma de fogo,
Sim. e responde pelo crime de maus tratos. Agora, e se ele não tem, é um marginal, tem uma arma ilegal? Ele vai responder por porte ilegal de arma de fogo, pode responder também pelo disparo e pelos maus tratos. Aí somando tudo dá uns 10 anos de cadeia. Eu ainda acho pouco, mas a gente tem que cumprir a lei, vamos cumprir a lei e vamos punir exatamente o que cada um fez na medida da sua culpabilidade. Isso aí. E a polícia vai pegá-lo, com certeza. Doutor, chegamos mais ao fim de um episódio nosso, aqui nessa quinta-feira, noite de quinta-feira. Né? Agradeço o senhor mais uma vez a participação, a todos que nos acompanham, a produção que está aqui, nos ajudando sempre também. Doutor Carlos Santos, é uma satisfação estar aqui com o senhor. Nós temos fé em Deus, nós queremos fazer o certo. A gente fica triste com os crimes, mas fica com a nossa sede de justiça saciada quando o criminoso paga pelo que ele fez. É isso. Nós aqui vamos trazer o que está acontecendo no Brasil, até no mundo se for necessário, para fazer uma análise técnica. Eu tenho quase 20 anos como delegado, tenho experiência nisso. Graças ao convite da Duck TV, nós estamos aqui com a faca no dente, querendo sempre que você possa divulgar o programa. Se você gostou, se alguma coisa que o Dr. Carlos falou ou eu falei para você fez uma diferença, por favor, divulga o programa, compartilha o programa. Nas minhas redes sociais, durante a semana, a gente posta cortes, pequenos trechos do nosso programa Faca no Dente. Divulga, compartilha. É dessa forma que a gente fica mais sábio e consegue evitar muitos crimes. É isso que eu desejo para você. Uma ótima noite, de muita paz, de tranquilidade para você e para sua família, sem que nenhum criminoso possa lhe fazer mal. Isso aí, galera. Até a próxima quinta-feira. Faca no dente. Por trás do crime.